Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. No vídeo de hoje, finalmente, pessoal, finalmente eu vou falar para vocês sobre Urano retrógrado e também já vou aproveitar nesse vídeo e matar dois coelhos numa cajadada só. Nós vamos falar também sobre a retrogradação de Mercúrio. Pessoal, por que eu decidi fazer o vídeo assim? Primeiro, porque eu demorei muito para conseguir gravar o vídeo de Urano e agora que eu estou gravando o vídeo de Urano, Mercúrio está começando ali o seu movimento de retrogradação e esses dois planetas, pessoal, eles têm uma similaridade muito grande. Os planetas geracionais, eles teriam as mesmas vibrações dos planetas pessoais. Então, a gente teria Mercúrio, Vênus e Marte, ao mesmo passo que nós teríamos do outro lado Urano, Netuno e Plutão. E esses três planetas, respectivamente, iriam ter uma vibração muito próxima. A única diferença é, eles extrariam uma frequência de onda um pouco mais elevada. Então, os planetas geracionais, eles são muito parecidos com aqueles três planetas pessoais, que seria Mercúrio, Vênus e Marte, mas eles atuam em uma frequência mais elevada, porque eles atuam em nível coletivo, eles trabalham com consciente, inconsciente coletivo, eles trabalham com as transformações do planeta, eles trabalham com conceitos muito mais amplos. Por exemplo, o Netuno fala sobre o amor universal. A Vênus fala sobre o amor de romance. Urano fala sobre a conexão das nossas mentes como uma mente só. Fala sobre o mental planetário, Urano, né? E o Mercúrio fala da nossa mente individual. A gente tem essa relação entre os planetas geracionais e os planetas pessoais. Por isso que quando a gente tem um período em que Urano está retrógrado e Mercúrio está retrógrado também, é um período que podem haver o dobro, o triplo, né? Muito mais chance de acontecer problema de comunicação. Porque um fala da nossa mente individual, que é o Mercúrio, e o outro fala do mental coletivo do nosso planeta, que é Urano. Inclusive, pessoal, lá para outubro, novembro de 2021, aconteceu de Urano ficar retrógrado e ao mesmo tempo Mercúrio ficar retrógrado também. E foi nessa semana que os dois estavam retrógrados ao mesmo tempo que a gente teve uma grande pane nas redes sociais, que foi aquele dia que caiu tudo. Não ficou nem o Telegram de pé, só ficou o Twitter. Vocês verem que realmente é fato, né, gente? É fato. E aí a gente corre o risco de ter muitos problemas nessa retrogradação, problemas de comunicação. Gente, se corre o risco da internet do país inteiro cair, vocês imaginam o quanto de cuidado a gente não vai ter que ter para tratar as pequenas coisas, as pequenas informações do dia a dia. Então, prestar muita atenção naquilo que se fala é muito importante para evitar mal-entendidos. Mas também é necessário lembrar que você é responsável por aquilo que você fala, não pelo aquilo que o outro entende. Então, se você tiver certeza do que você falou, você pode ficar com a sua consciência tranquila, porque aí o problema de interpretação é apenas do outro. Agora, quando a gente não pensa o que a gente fala, sabendo que o outro já pode ter uma interpretação errônea, falaciosa daquilo que você falou, aí nesse sentido a gente também é responsável pelo problema de comunicação, porque a gente não pensou direito. Então procurar anotar direitinho o que quer falar, né? Principalmente se vai participar de reuniões muito importantes, né? Anotar muito bem, se expressar muito bem, procurar usar palavras mais harmônicas, porque estamos falando de Mercúrio no signo de Libra, e o Mercúrio no signo de Libra vai sair de Libra, vai voltar para Virgem. Virgem repara nos detalhes, nos mínimos detalhes, então, gente, muito cuidado. Vai ser aquele detalhe que é pego no pulo, sabe? Aquela palavra errada que o advogado falou ali na hora, que muda todo o rumo do processo. A mesma coisa, numa reunião, às vezes, de trabalho, uma reunião de projeto social, uma reunião com a família para conversar um assunto importante, é uma palavra que sai do script, que sai dali da harmonia, que já
balança com todo o ambiente. Então, gente, muita atenção e muita maturidade. Quando a gente fala de Urano retrógrado, a gente está falando do mental coletivo em forma de revisão. Quando o nosso mental coletivo entra num processo desse, os mentais individuais de cada pessoa ficam muito mais conectados. Eles ficam conectados de uma forma muito mais palpável, de fato. E isso eu explico para vocês lendo um trecho desse livro que chama Planetas Retrógrados, que eu já trouxe aqui infinitas vezes para vocês, né? E aqui tem uma parte onde ele fala também sobre Urano retrógrado, né? Esse livro ele fala sobre todos os planetas retrógrados em cada signo e o que eles significam quando eles estão retrógrados, tá? Então vamos lá? O símbolo de Urano é formado por duas meia-luas da alma, opostas e unidas através da cruz da matéria. Então são as nossas percepções amplas e diversas, né, de todos os lados, acontece ao nosso redor, unidas pela matéria. Então é a nossa percepção mais palpável, mas ainda assim ela consegue se projetar de forma ampla, sendo nômade inconsciente dos céus. Urano sempre foi associado a tudo que simboliza as habilidades inigualáveis do ser humano para se elevar acima do mundo. Para que consiga isso, ele precisa a todo custo romper com costumes, frequentemente as meias-luas da alma apontando para direções opostas, nos fazem lembrar os símbolos lunares da lua crescente e minguante, cada um mostrando um lado diferente da vida. É o copo meio cheio? É o copo meio vazio? Como os dois lados de uma moeda, que, embora sejam tão opostas, em natureza são a mesma, né? Não pode existir uma, não pode existir sem a outra. Então, mesmo tendo dois lados diferentes, né? Dois tipos de percepção, né? Uma percepção que está ligada à matéria, ainda assim, essa percepção ela está pairando acima do círculo da consciência. Então, o que isso quer dizer? Que até mesmo a própria percepção material do mundo em que estamos, ela consegue abrir portas para uma percepção da alma diferente. Então, não é só buscando o lado etérico das coisas que a nossa consciência se desperta. Também é observando os processos deste mundo material em que vivemos. Até porque ninguém nasce sabendo que a gente é ser espiritual, né? Apaga a nossa memória. Então, é muito mais difícil você ter esse despertar já estudando coisas holísticas. É muito melhor você observar o mundo material ao seu redor, você vai encontrar certos padrões, você vai criar uma lógica, e aí sim, através dessa percepção periférica, que tem ligação com o mundo material, aí sim isso é trazido para a consciência e há um despertar. Gente, isso é Urano. E o que acontece quando o Urano está retrógrado? Vamos ver? Quando o planeta é retrógrado, temos isto como uma cruzada pessoal, sentindo profundamente dentro de nós mesmos uma responsabilidade pelo progresso da humanidade como um todo. Quando o símbolo é invertido, coloca as duas meia-luas da alma mais perto da Terra. Assim, para este indivíduo, não é suficiente se libertar. Ele precisa sentir a liberdade de todos em sua vida, antes de se sentir satisfeito com o fato de que a libertação da sua alma tenha penetrado na matéria de tudo que vê à sua volta. Então, para a pessoa que ela tem essa percepção voltada para baixo, para a consciência dela que está mais acima, né? Essa consciência um pouquinho mais elevada que essa pessoa tem. Para ela se sentir confortável, ela precisa sentir que o meio material inteiro está se despertando. Então não adianta, por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal. O Urano no meu mapa astral é retrógrado. E realmente, para mim, não adianta eu ter uma consciência desperta se as pessoas que estão ao meu redor não estiverem também. Por isso mesmo que eu gravo vídeos no YouTube transmitindo o conhecimento que eu tenho para que outras pessoas possam, né, assistirem, tirarem a sua interpretação e assim
encontrarem o caminho do seu despertar, porque o despertar ele vem por diversos caminhos. Lembra que nós falamos no vídeo do cafezinho com os astros? Não tem um caminho só para você se libertar. Existem muitos caminhos, mas o ponto final é sempre o mesmo. Vocês conseguiram entender melhor como o Mercúrio age como ele está retrógrado? Vamos passar para as anotações que eu fiz, tá bom? Vamos lá. Urano começou a retrogradar no dia 24 de agosto, vai ficar retrógrado até dia 22 de janeiro e vai mexer com o nosso mental coletivo. Percepção mais aguçada, intuição, sintonia, avanço intelectual, efervescência social humanitária. Gente, se quem tem o Urano retrógrado no mapa astral já busca o despertar das pessoas que estão ao seu redor, quando Urano fica retrógrado também, essas pessoas sentem muito mais. Então, esses jovens que já estão ali na linha de frente, passando uma visão mais humanitária, jovens, porque, pessoal, Marte está ali em Gêmeos, lembra que Marte também vai retrogradar em Gêmeos, né, que é outro signo de ar. Essa efervescência social vai ficar muito, muito, muito forte. E aí que é indicado que, pelo menos aqui no Brasil, eu não sei como é as coisas, né, tempo de eleição em outros países, mas aqui no Brasil isso pode ser perigoso, né, porque a galera fica muito mais revoltada, né? Não tem filtro, e aí chega um cara extremista, ultraconservador do outro lado e acha que pode sair dando tiro nos outros. Então, gente, muito cuidado. O mundo precisa mudar, sim, o mundo precisa ser mais progressista, sim. Mas como é que a gente vai construir isso? Não é se matando que a gente vai construir isso. Coisas inesperadas, rumos novos e grandes acontecimentos irão mudar o rumo do nosso destino e linhas de possibilidade kármica. Gente, quando a gente tem um despertar de consciência, a gente enxerga as coisas por uma nova perspectiva. E quando a gente tem uma visão mais panorâmica daquele caminho que a gente está trilhando, a gente pode ver as outras estradas que estão ao redor e de repente explorar novos caminhos. E é nesse despertar e elevação de consciência que você desbloqueia novas linhas de possibilidade kármica. De repente você dá um salto tão grande que você desbloqueia ali uma skill nova que você ainda não tinha para você conseguir chegar ali no seu objetivo de destino de uma forma mais suave. Ao mesmo passo que isso, em termos de astrologia mundial, pode significar um despertar coletivo, né? Então, pessoas se atentando para o futuro do planeta, né? Do mesma forma que Urano, quando esse despertar não acontece por bem, quando essa mudança não acontece na consciência das pessoas por bem, Urano que aí adquire aquela faceta mais de acidente, de surpresa, de inesperado, que ele vai lá, ele faz acontecer à força. E aí é que mora o perigo do Urano estar retrogradando num período que a gente está em guerra, no período que a gente está em praticamente guerra civil aqui no Brasil, num período que morre aí uma grande ditadora, quer dizer, uma grande rainha ali internacional. Então, muitos acontecimentos inesperados a gente pode ver nesse período e é muito bom manter cuidado, porque todos os nossos planos podem ser frustrados por esse Urano retrógrado. Então, coisas que a gente vem construindo há muito tempo, crenças muito antigas que a gente tem, que de repente estão prendendo a nossa consciência num nível que não é para a gente estar. Às vezes a nossa consciência já despertou, né? Mas a gente tem crenças, né? Regrinhas que a gente acredita que a gente deve seguir, que estão prendendo a nossa consciência ali, e aí vem Urano e corta a força. E aí isso pode ser desconfortável para muita gente. Então vamos fazer o nosso máximo de esforço para manter a nossa cabeça aberta nesse período, que a gente vai precisar ter sangue frio e a mente muito aberta. Beleza? Quedas de rede de internet, principalmente quando o Mercúrio retrogradar em Libra, que esse texto aqui eu fiz mês passado, tá? Mas o Mercúrio está retrogradando agora em Libra.
Eventos sísmicos de grande escala e ventos fortes, furacões, terremoto, porque Urano está em touro, touro é de terra. Então, terremoto, rachadura, queda, desabamento, deslizamento, furacão, vento forte, noroeste. Gente, onda forte, né? Porque a onda, apesar dela ser de água, quem forma a onda é o vento, né? Então, a gente pode ver ali tsunami também, pode ver ali onda forte, né? Maremoto, todas essas coisas podem acontecer. Insegurança financeira, evite arriscar. Gente, se a gente sabe que Urano já traz surpresa e reviravolta, que muitas vezes mexe com as nossas estruturas que a gente não quer mexer, não é hora de arriscar, não é hora de investir milhões na bolsa, não é hora de investir em comprar um novo imóvel, trocar de carro. Gente, agora não é momento. É hora de aceitar a mudança para não ser arrancado à força de forma abrupta. Resistir só vai tornar o processo mais doloroso e desconfortável. Gente, não tem. Quando você pega uma coisa que é muito resistente, um vidro, por exemplo, né? Para esse vidro mudar de forma, ele é tão resistente, mas tão resistente, que para ele mudar de forma, ele precisa quebrar. Agora, se você pega uma madeira, um elemento mais flexível, você consegue mudar o formato dele sem precisar quebrar ele. Gente, essa é a chave aqui. Essa é a chave. Quanto mais flexível a gente for, menos a gente vai quebrar na hora da mudança, né? Agora, quanto mais inflexível a gente é, né? Quanto mais ditatorial a gente é, pior é a queda. Lembrem-se disso. Urano tem relação com a inovação, solução alternativa e diversidade, graças a Deus. Urano, por ser regente de Aquário, vai beneficiar atividades e projetos que sejam coletivos, projetos sociais, ONGs, tá? Ações governamentais e não governamentais para o bem da população, acordos conjuntos e iniciativas que valorizem a união. Gente, Aquário, ele é tão revoltado porque ele quer o quê, gente? A união das pessoas. Ele quer o progresso das pessoas. Urano muda tudo, quebra tudo, que ele é do mal? Não, gente, porque ele quer ver a mudança acontecer. Tudo é mutável, né? Até as próprias moléculas do nosso corpo estão sempre em movimento. O átomo, ele está sempre ali com os elétrons girando ao redor do núcleo. E a gente quer parar a nossa vida e dizer que só aqui que pode ficar. A gente quer parar com tudo e se fechar para as mudanças. Gente, não dá. A própria física não permite isso, tá, gente? Então, vamos valorizar a união e vamos inovar a nossa mente e as nossas ações para que essa união de fato aconteça, para que esse progresso realmente aconteça. Oh, gente, isso é um pouquinho, olha que eu falei um monte, né? Isso é um pouquinho sobre o Urano retrógrado e o Mercúrio retrógrado. Gente, muita maturidade, paciência, né? Não metam os pés pelas mãos, vamos ter calma e cuidado, né? A gente fala que o Urano é agitado, mas o Urano é agitado para a gente aprender a ter calma, né? Não adianta a gente querer ser mais agitado que ele, porque a gente fica louco da cabeça, né? Então, gente, vamos ter paciência, vamos ter calma, vamos agir de forma madura, para que aí sim o lado positivo da nossa jovialidade seja exercido. Se a gente não tenta agir de uma forma madura e a gente já está puxando e já tem posicionamentos puxando a gente para o lado mais jovial, se a gente não tenta ser um pouco mais maduro, o que se torna? A gente vê um monte de gente infantil, sem perspectiva de mundo, sem perspectiva de futuro, que quer uma mudança, mas que acaba sendo rebelde sem causa, que não tem argumentos para defender a sua luta, que não tem exemplos, né? Não tem embasamento para defender aquilo que defende. Por mais que ela esteja lutando pelo progresso, a gente tem que ter argumentos para defender o que a gente quer. A gente tem que estudar as teorias dos conservadores para a gente ter argumento para rebater essas teorias.
né? Não adianta a gente chegar lá para o debate sem um preparo. Então, gente, mesmo lutando a favor do progresso e da jovialidade, a gente precisa lutar de forma adulta e madura. Gente, é com essa frase que eu encerro o vídeo de hoje. Eu desejo a vocês um ótimo fim de semana, um ótimo fim de domingo, que vocês aproveitem aí essa retrogradação, tá certo? Um beijo e até a próxima.